Bom, vamos começar a falar agora a quem se deve pagar. A quem se deve pagar, obviamente, ao credor. Então, o nosso primeiro ponto, o pagamento feito ao credor, também chamado de acipens. Se o pagamento da satisfação do crédito, deve ocorrer, obviamente que é natural que se pague ao credor ou quem o represente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 308, olha lá, o pagamento deve ser feito ao credor ou quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então, se quem paga mal, lembre-se do ditado, quem paga mal paga duas vezes. O pagamento tem que ser realizado ou para o credor ou por seu representante. A gente já vai ver aqui quem são os representantes que podem receber. Mas, a não ser que o devedor prove que o pagamento foi depois confirmado, ratificado por ele, ou se reverteu em proveito do credor, o pagamento não será considerado válido se ele pagar para quem não é o verdadeiro credor. Tá? Na dúvida, a gente vai estudar a consignação e pagamento, mas na dúvida o devedor não deve realizar o pagamento. Também parece ser muito óbvio, mas o credor não é apenas aquele que originariamente se comprometeu a receber o crédito. Então, o herdeiro, um legatário, ou até mesmo quem se subrogou, pode ser considerado aí o credor, embora ele não tenha originariamente participado da constituição do crédito. Então, é preciso analisar em cada uma das situações quem é o credor. Eu preciso aqui, deixo como observação, que vocês lembrem das obrigações indivisíveis e solidárias, porque lá nós temos pluralidade de credores e situações aí um pouco diferentes. Pode ser pago aí para pessoas, não só aquilo que elas têm direito, mas entregue a dívida inteira para cada um deles. Nosso próximo ponto, pagamento feito ao representante do credor. Aqui a gente está, vamos botar o artigo 308 aí na tela, a gente está se referindo a quem de direito o represente, que a lei diz aqui. Então veja só, a lei considera válido o pagamento feito pelo credor, ao representante do credor? Considera, vocês viram que considera. E nós temos aqui três espécies de representante. A gente tem um representante legal, que é aquele que decorre da lei. Nós temos um representante judicial, nomeado pelo juiz, e um representante convencional, que é fruto de um mandato, de um contrato de mandato. E esse, para receber, tem que ter poder para dar quitação. Tudo bem? Nos dois primeiros casos, então, a prestação pode ser cumprida e entregue aos representantes legais e judiciais. Mas para o representante convencional, a prestação para ser entregue para ele, o pagamento para ocorrer com ele tem que ter aí poder e capacidade, lógico, para dar quitação. Dar e receber. Tudo bem? Vamos começar a falar então das hipóteses de pagamento feitas ao terceiro. Veja, eu já falei para vocês que quem paga mal, paga duas vezes. Então, se o pagamento for entregue a um terceiro, que não é nem o credor e nem o seu representante com poder para dar quitação, não exonera o devedor da obrigação de pagar. Ele continua com a obrigação, em princípio, com a obrigação de pagar. Mas o 308, na parte final aqui, ele diz, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou provado, se provar que reverteu em seu proveito. Então, um pagamento feito a um terceiro, que não seja representante e nem o próprio credor, pode valer se o devedor conseguir demonstrar que ele se reverteu em proveito do próprio credor, tá? Ou se depois, obviamente, ele veio e confirmou, então também há desde o pagamento, que retroage a data do pagamento, também a ratificação retroagirá. Mas falando da reversão, aqui o objetivo da lei, quando fala em reverter em proveito do credor, é evitar, obviamente, o enriquecimento ilícito. Então, se ele pagou para quem não era credor, mas de alguma forma o credor acabou recebendo, então ele tirou proveito econômico disso e aí, obviamente, o devedor está exonerado da obrigação. Tá legal? Nosso próximo ponto, pagamento feito ao credor putativo ou aparente. Aqui o código adotou a teoria da aparência. Então, se o devedor paga para quem aparentava ser o credor, mas não era, ou o seu representante, mas na verdade ele não era, em princípio, lembra, quem paga mal paga duas vezes. Mas se aqui o erro foi justificado, perdoado, e o devedor estava de boa fé,
o Código Civil vai considerar o pagamento feito, né, o pagamento realizado. Dá uma olhada no artigo 309, vou colocar aí na tela para vocês. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Então, o exemplo aí que aparece normalmente na doutrina é o administrador. O sujeito pagava para o administrador do imóvel a locação, né, o valor correspondente ao aluguel. E imagine que o verdadeiro proprietário mudou a administradora sem informar aí ao devedor. Veja, ele estava de boa fé e é um erro perdoável. Ele não tem como analisar ou pedir o contrato de mandato, pedir, eu quero ver se você tem poder para receber todo mês. Ele não vai fazer isso. Então, obviamente, ele estaria de boa fé e o erro é perdoável. Então, o pagamento pode ser considerado válido. Os requisitos vou pôr aqui na tela para vocês. Então, boa fé e erro perdoável, excusável. Tá legal? Nosso próximo ponto aqui. Pagamento feito ao credor incapaz, tá? Tem validade? O direito reconhece ato ou negócio praticado por incapaz, possivelmente incapaz? Olha lá o artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente o reverteu. Então vocês já estudaram a capacidade absoluta e relativa e viram que para praticar os atos eles são ou assistidos ou representados. Se, apesar disso, o devedor pagar e provar que pagou para quem não tinha capacidade civil, mas reverteu em proveito do incapaz, então ele estará exonerado da sua obrigação. Do contrário, ele não estará. A única hipótese aqui que a parte da doutrina apresenta é até eu peço que você tenha uma lida no caso do Roberto Gonçalves, mas se o devedor não sabia da incapacidade e esse erro era excusável, então nesse caso também vai ser permitido o pagamento. Então imagina que o credor ele ocultou a sua idade, mentiu sua idade e obviamente não aparentava ser menor de idade, e mesmo assim o devedor realizou o pagamento para ele. Então ele não vai poder se beneficiar da própria torpeza e o pagamento vai ser considerado válido. Próximo ponto, pagamento, cuidado que isso já caiu, o credor putativo cai com certa frequência em prova, já caiu várias vezes. Próximo ponto, pagamento feito ao credor cujo crédito foi penhorado. Tá? Vamos dar uma lida no 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o seu crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o direito de regresso do credor. Veja, se o devedor sabe que houve penhora sobre o crédito, ele não tem que pagar mais ao credor, ele tem que realizar o depósito judicial dessa dívida, ele paga aonde o juiz determinar. Ou se há uma impugnação, se terceiros estão de alguma forma litigando por esse crédito, ele também tem que segurar, né? Ele retém o pagamento e, se for o caso, faz a consignação em pagamento. Se ele tem ciência dessas duas situações, ainda assim ele resolve pagar, bom, então pode ser que ele lá na frente seja obrigado a pagar novamente, já que ele, num dos casos, até descumpriu a ordem judicial. Tá? Ele não pode, sob penhora ou impugnação, ele não deve realizar o pagamento ao credor, tendo ciência desses atos. Tá? Então, se houve notificação ou algum tipo de intimação, ele tem ciência e não tem como se opor. Terminamos aí as condições subjetivas, vamos para as condições objetivas do pagamento, tá? Ou objeto do pagamento. O objeto do pagamento é a prestação. Lembrando que a prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o devedor ele não pode ser obrigado a fornecer prestação diferente da combinada. Ao mesmo tempo que o credor também não está obrigado a aceitar a prestação diferente da combinada, mesmo que seja mais valiosa, substancialmente mais valiosa, como às vezes algumas questões se apresentam. Vamos dar uma lida no 313, artigo consideravelmente cobrado em concurso público. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Tá? O devedor ele se exonera da sua obrigação entregando exatamente aquilo que ele se comprometeu, realizando no tempo, no modo e aquilo que ele se comprometeu. O credor não pode exigir algo diferente dele.
ao mesmo tempo que o credor também não está obrigado a aceitar coisa diferente, mesmo que seja mais valiosa, como vocês viram aí no artigo comigo. Agora, ele pode aceitar? É claro que ele pode aceitar, o credor pode aceitar coisa mais valiosa, que é diferente da combinada. Se ele aceitar, vai se dar, então, vai se operar a dação e pagamento, que nós vamos estudar mais adiante, artigo 356 do Código Civil. Tá? Da mesma forma, se ele não combinou receber parcialmente, a prestação, ainda que ela seja divisível, tem que ser entregue por inteiro. Então não pode querer entregar parcelado, mesmo que seja divisível, mas não pode se pretender entregar parcelado aquilo que se convencionou entregar por inteiro. Vamos dar uma olhada no artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes se assim não se ajustou. Então, o devedor também não pode ser compelido a pagar parcelado se ele se comprometeu a pagar por inteiro. Um não é obrigado a receber e o outro não pode ser obrigado a pagar parcelado se assim eles não convencionaram. Tá bom? Vamos dar só uma lidinha aqui no 325. Se refere à presunção das despesas, é importante a gente lembrar. Presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e quitação. Tá? Se ocorrer o aumento, se a causa do aumento das despesas se der em razão por culpa do credor, bom, aí ele vai assumir então esse excesso das despesas, tá bom? Suportará esta despesa acrescida, o excesso é por conta do credor, se ele deu causa. Nosso próximo ponto, do pagamento em dinheiro, tá legal? Por que o Código se preocupou em falar do pagamento em dinheiro? Porque além de ser muito frequente, a maioria das prestações, para não dizer praticamente todas, em algum momento elas podem acabar sendo convertidas em obrigações em dinheiro, por exemplo, se acabarem sendo revertidas em perdas e danos. Tá? Então o Código aí teve uma atenção especial para as obrigações em dinheiro, não só por elas serem mais frequentes. Vamos dar uma lida primeiro então no artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Então estabeleceu aqui como regra o Código Civil o princípio do nominalismo, ou seja, as dívidas em dinheiro são pagas no seu vencimento em moeda corrente e valor nominal. O valor nominal é o valor que está cunhado na moeda, é o valor que está ali expresso na moeda. Essa é a regra. Se a obrigação é em dinheiro, valor nominal. Pode haver exceção, vocês já viram comigo ali na leitura do artigo que pode, daqui a pouquinho eu vou falar disso. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é, se a obrigação é em dinheiro, deve ser paga pelo seu valor nominal. Eu quero lembrar a vocês que nossa moeda é o real tem cunho, curso forçado no Brasil, então a recusa aqui, quando dá o dinheiro, é considerada uma recusa indevida. Tudo bem? Podem as partes convencionar o pagamento em dólar, moeda estrangeira do modo geral, ouro. No passado isso foi permitido principalmente por conta da inflação. Atualmente existe, a gente já vai falar disso, mas atualmente isso não é permitido. Tirando exceções aí que a própria lei se apresenta, contratos internacionais, de importação e exportação, por exemplo, não se permite pagamento ou pagamento em moeda estrangeira. A única coisa aqui, antes de passar para o próximo ponto que eu queria que vocês tivessem em mente é, não confundam a prestação, a obrigação em dinheiro com a dívida de valor. Pois a dívida de valor, por exemplo, a indenização, ela tem uma representação em dinheiro, mas a dívida não é necessariamente em dinheiro. Então imagina que tem um acidente de veículo, a pessoa bate no veículo de outra e aquele que foi lesado requer uma indenização. Então ele tem lá o orçamento e o valor do orçamento, mas ali não é necessariamente uma obrigação em dinheiro, é sim uma a indenização que ele quer é a devolução da quantia. Tá legal? Vamos dar uma lida aqui, artigo 318, antes de passar para o próximo ponto. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional, excetuados os casos previstos em legislação especial. Então, claro que a regra é moeda em dinheiro, são algumas exceções que vocês vão aprender em um momento oportuno. Vamos para o próximo ponto, cláusula de escala móvel. A cláusula de escala móvel é aquela que estabelece que a prestação pode variar aí de acordo com índices de custo de vida. Tá? É uma forma de defender aí as partes
da inflação, dos efeitos maléficos da inflação. Está no artigo 316, vamos dar uma lida. É lícito convencionar aumento progressivo das prestações sucessivas. Então não há problema nenhum que no contrato as partes coloquem que as obrigações periódicas, ou seja, aquelas que se prolongam ao longo do tempo, serão reajustadas de acordo com índices previamente estabelecidos. Tá? Esses índices, e aqui o objetivo não há nenhum enriquecimento ilícito, porque o objetivo é apenas recompor o poder de compra da moeda. Então, no princípio do nominalismo, pouco importa quanto vale o real. O valor da dívida é o valor cunhado, né, o valor expresso na moeda. Então, se é R$100, R$100. Aqui, com a cláusula de escala móvel, essa cláusula em que estabelece o valor pode ser reajustada em uma data futura de acordo com índices aí de custo de vida. A primeira observação que eu faço para vocês, a primeira não, a única, por favor, não confundam a cláusula de escala móvel com teoria da imprevisão, porque a teoria da imprevisão ela fala em fatos extraordinários e imprevisíveis, e isso não acontece na cláusula de escala móvel. Os fatos podem, inclusive, ser previstos, né? Os índices são divulgados aí pelo mercado. Então, havendo fatos imprevistos e extraordinários, e se desequilibrar a obrigação, vai poder haver um reajuste. Mas segundo a teoria da imprevisão, o objetivo da teoria da imprevisão é voltar as partes ao estado anterior. Tá? Artigo 317, dá uma olhadinha. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. O objetivo, portanto, aqui da teoria da imprevisão é reequilibrar o negócio. E cuidado para não confundir a teoria da imprevisão com a teoria da onerosidade excessiva, que é adotada lá pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá legal? Obrigado aí mais uma vez e até mais.